quanto que você está contribuindo com as forças invisíveis, com essas consciências, com as entidades sem corpo, e o quanto você interage com elas, recebe a influência direta delas e você não aprendeu ainda a lidar com tudo isso. A sua vida é o efeito das forças invisíveis. Bom dia, Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. E aqui é papo quântico mesmo, né, Sabrina? Bem quântico, né? Bem fora da casinha. E vamos que vamos, né? Quando na minha vida eu podia imaginar que eu ia poder entrar aqui e ter um papo quântico desse com vocês? Maravilhoso. Bom dia, bom dia. Gente, o quanto que a gente sofre, passa, né? Interage com essas consciências o tempo inteiro. E quanto mais presente, mais consciência você tem, ferramentas, você tem que ter ferramentas para isso, mais você vai interagindo e percebendo que existe uma interação muito profunda com as entidades sem corpo. É muito grande, gente. E quando você começa a organizar esse universo, organizar a comunicação, a forma de lidar, a forma de ser contribuição, a forma de receber contribuição deles, é maravilhoso. Existem ferramentas para organizar, estruturar, para você ancorar essa condição e você estruturar isso de uma forma que você obtenha efetivamente resultados. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ô Marcelo, fiquei te devendo lá no grupo. Ontem foi um corre, rapaz. Ontem, né? Nossa, eu tive coisa pessoal para resolver. Eu fui sacar, assim, lembrar que ontem aqui em São Paulo era feriado. Eu já tava de tarde, tava no dentista. Eu achei, nossa, a cidade tá vazia, tá esquisita. Como tá chovendo, eu falei, mas só por causa da chuva? Aí é que eu fui entender que a recepcionista falou, não, hoje é feriado. Eu falei, aqui em São Paulo, 9 de julho. Olha só, e eu frenética, né? Gente, é até engraçado. Eu não me dei conta, E bem corrido. Aí eu vou ver se hoje eu consigo mandar uma mensagem lá no grupo, viu? Para dar uma clareada com vocês e tudo. Vamos nos comunicar. Mas qualquer coisa me cutuca no privado, viu? Não tem problema não. Gente, então assim, o quanto que a gente interage com essas consciências, né? Que a gente chama de forças invisíveis, porque entidade não é só aquele que não, o desencarnado, né? Ou aquele que não tem corpo físico. Tem muitas outras coisas. Tudo misturado. E as pessoas acham que é uma coisa só, tá tudo ali. Você tem que aprender a lidar com isso. E é impressionante, depois que você aprende a lidar, que você tá, vamos dizer, não é no domínio, mas você tá assim, sentado no seu trono, né? Lidando com tudo aquilo, com maestria, com conhecimento. Ah, gente, vocês não têm noção. A vida tem outro sabor. A vida tem outro sabor, outro sentido, né? Clareia, a sua mente fica muito mais presente e livre. Porque como você interage o tempo todo, que elas interagem com você, buscando a sua atenção, elas estão procurando a sua atenção. E se você cria um momento propício, diário ou não sei, vai depender da sua disponibilidade, das suas escolhas, você cria aquele momento de interação, mas com ferramentas adequadas, com uma estrutura. Gente, sua vida vira outra. E o quanto que a gente resiste em fazer isso, o quanto que a gente resiste e não quer fazer. Mas, olha, gente,
É muito. Tô falando de mim, tá? Falando de mim. E na hora que você começa a fazer, que você pega gosto, que você vai, que você se posiciona, gente, é maravilhoso. Sua vida, aquela bagunça acaba. Aquele barulho acaba. Sabe? Faz uma diferença gigantesca lidar com as forças invisíveis. E esse curso que eu tô dando sábado e domingo, gente, Criando com as Forças Invisíveis Avançado, ele é mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Ai, eu fiz uma imersão, eu tô falando desse assunto porque é isso que eu tô vivendo, eu gosto de falar do que eu tô vivendo. Porque aí eu entro sem roteiro e vou e falo com vocês e tá vivo ali, ó, eu tô lidando, né? Eu tô interagindo, estou expandindo, né, a minha consciência com tudo isso que rola. Cada vez mais. E eu achava que eu tinha um trânsito legal, hein? Aí eu falei, tô entendendo. E na medida que eu tô aprofundando, né, que eu tô fazendo essa imersão para esse curso, eu comecei a acessar, interagir com camadas que eu realmente evitava. E aí, quando você entra em contato com essas camadas, você fala, nossa, o quanto eu evitei isso, hein? Aí você consegue reconhecer os mecanismos inconscientes. Você não está consciente. E quando você se torna consciente disso, você olha e fala, uau, mas não é que eu estou evitando, eu estava evitando isso de uma forma muito... levantando barreira mesmo, né? Evitando de todas as formas. E o inconsciente, ele age o tempo inteiro. Quanto mais consciente você está, menos você fica à mercê, né? Dessas energias e da sua inconsciência. O seu inconsciente, tudo que está inconsciente vai diminuindo. O controle que você se submete através dessa falta de consciência sua. Que aquelas crenças limitantes, aquele papo esquisito que você ouviu na infância, que você internalizou, que você acreditou, aquele problema de autoestima, aquela situação XYZ, aquele medo de ter interação com as forças invisíveis. A minha família, então, era uma loucura, né? Porque a família da minha mãe é toda bem assim, né, kardecista. Eles têm um trabalho muito bonito. Eu respeito muito a história da família, muito. E eles... eu ouvia muita história. A minha mãe contava umas histórias e aí aquilo virava o quê? Uma historinha de terror, né? E aí eu internalizei que lidar com isso não é legal. Ela contava umas histórias bem interessantes, né? Mas tem tanto de terror como de questão, assim, da minha avó não poder levar meus tios mais para a igreja, porque o padre expulsava. Na época, lá atrás, que eles eram jovenzinhos, meninos, né? O padre expulsou. Falou, você não traga esses meninos aqui. Porque eles viam as coisas, começavam a falar, apontar dentro da igreja. O padre queria pegar isso. Isso há quanto tempo atrás, né? Todos já foram, né? Já foram para outra dimensão. Nenhum deles tá. Esses que faziam isso, né? Ainda tem acho que tem um tio que ainda tá aí. Mas foi todo mundo já. Mas eu imagino eles eram bem crianças e viveram muito, né? Minha mãe é da década de 30, já falecida. Então, assim, você imagina dentro da igreja os meninos apontando e falando, né, das entidades, dos seres e tudo. Falando. E o pai ficava louco. Aqui não traga. Maria, não traga esses meninos aqui. Então, a questão da exclusão
E aí eu fui entendendo, fui entrando em camadas minhas e falando, puxa vida, e o medo da exclusão? E de perceber o sentimento de exclusão. Se eu ficar vendo muitas coisas, se eu perceber muito, se eu falar, eu vou ser excluída. Agora você imagina o tanto que eu faço isso e o tanto que ainda estava, mesmo assim, as camadas mais profundas. E aí eu comecei a interagir com isso, liberar. Isso tá assim, é um renascimento, tá sendo um renascimento para mim. Eu tô muito feliz mesmo de estar me libertando, né? Baixando as barreiras, liberando toda esses pontos de vista, né? Que eu tinha. E quanto mais eu tô aprofundando, mais eu tô me liberando e mais a vida fica muito mais interessante, porque você começa a interagir com as forças invisíveis, é muito divertido. Você imagina, vou dar um exemplo assim, né? Vou inventar uma coisa aqui. Por exemplo, você vai pegar uma estrada, você tem uma entidade que é motorista. Se você conhece essa entidade, fala, ó, você vai me acompanhar durante a viagem, que eu vou estar no volante e tal, me dá as dicas, né? Ah, eu tenho que preparar um roteiro. Ah, eu tenho que escrever, eu escolho escrever um livro. O quanto que você pode interagir com uma entidade que é escritora ou que fez letras, conhece o assunto. Você pode dizer, quem pode contribuir comigo aqui? Qual a entidade que poderia? O universo, manda para mim uma entidade para poder me trazer clareza na investimentos. Você vai dar uma faxina na sua casa, Ai, cadê a mulherada da vassoura, da limpeza? Nossa, já fiz muito isso. Gente, dá uma eficiência no que você está fazendo. Rapidinho você faz, você fala, como assim? É assim. Agora, para você trabalhar nesse nível, você tem que ter muita ferramenta, musculação, tempo de voo, muscular muito e tempo de voo, né? Experiência e tudo, para não se enrolar, né? Para não se enrolar, porque não quer dizer que você chamou para ela contribuir que ela vai poder ficar ali no seu campo ali. Não. E não é uma negociação, é uma contribuição. Você pergunta, quem pode contribuir, quem escolhe contribuir comigo. E em contrapartida, quando você faz você tem aqueles momentos, né, de essa ferramenta de ter horário, de contribuir com elas, de atendê-las e tudo, isso é maravilhoso. Você está fazendo a sua parte, mas você não está criando um negócio, né? Ah, não, eu vou te dar isso, aí você me dá aquilo, aí você faz isso para mim. Não. Muito pobre, muito medíocre. Vamos sair desse nível. É outro papo. E interessante é que na medida que você, como eu trabalho com zilhões de entidades o tempo todo, nos atendimentos, né? Horário de atendimento meu, que eu vou fazer uma sessão para um cliente, e ele tá ali e eu tô lidando com um monte de coisas. E muitos seres, não é só entidade sem corpo físico, não, seres mesmo. Seres que nunca encarnaram, estão, né, numa condição diferenciada de consciência e tudo. Quanta gratidão que eu recebo deles. Eles sempre me perguntam como que eles podem contribuir comigo. E demonstram assim a gratidão. Gente, eu já me emocionei em sessão. De receber uma gratidão tão gigantesca, assim, aquela energia, aquela comunicação energética de gratidão. Nossa, que é tão bonito, é tão gostoso, emocionante. E sempre pergunta, né, a interação, como que eles podem contribuir.
eu sempre falo, né? Me trazer mais consciência, facilidade para que eu possa expandir tanto que eu possa um dia, né, quando eu entregar meu corpo físico e tudo, eu possa sair da Matrix. Eu sempre peço a mesma coisa. Quanto que vocês podem contribuir comigo para eu poder sair da Matrix? Não que eu não queira viver aqui, ou que eu tô querendo sair fora, que eu quero morrer, nada disso. Eu quero sair daqui rindo, alegre, super grata, super feliz, beleza, experiência nota 10, que é nota 10 mesmo. Não vou, imagina. Já entendi como que a coisa é. E tem um sentido de gratidão muito profundo, né? Pela situação, pela oportunidade de estar, né, vivendo essas peças de teatro aqui, né? Essas aventuras de consciência, vamos dizer assim. Muito grata, mas realmente estou escolhendo, quando terminar esse papel aqui da Giselda Galvão, que eu possa, né, ir para outras instâncias, me libertar dessa matrix, desse controle, né, desse estado de estar, não gosto muito de falar isso, mas meio aprisionado, né, controlado, né, vamos dizer assim. Agora, quanto mais consciente, mais presente você tá, menos controle, né, é exercido sobre você. Simples assim. E se você tá presente, consciente com as forças invisíveis, uau, vocês não têm noção do poder e potência que isso gera. Aí você traz a sua potência conscientemente, com esse conhecimento, com essas ferramentas, o que vai acontecer? Uau, né? É uau, gente. Uau! É muito legal. E todas as coisas, né, que eu tenho feito, assim, eu sempre peço, eu tô sempre pedindo contribuição. E sempre perguntando como eu posso ter mais contribuição. E essas camadas que eu tenho acessado, eu tenho me liberado de muitas crenças. Muito conteúdo, muita bagagem que não diz respeito nem a mim, nem minha não é. Lá no curso eu vou fazer uns trabalhos energéticos assim, e de liberação, que a pessoa ela entra no curso, os dois módulos, tanto um quanto esse avançado que eu tô fazendo no final de semana agora. A pessoa entra, é uma linha de montagem, a pessoa entra de um jeito e sai de outro completamente diferente dessa experiência. Com outra visão, outra consciência, outra forma de ver, de interagir com a vida. Todo mundo fala comigo, Giselda, esse curso é o antes e o depois. A gente se transforma completamente. E isso eu sustento porque eu sei o que eu estou falando. Eu recebo esse tipo de depoimento assim, direto e reto. Mas muita gente falando. Então, assim, o que a gente está oferecendo, o que eu ofereço, é uma possibilidades, né? É você acessar as suas possibilidades, aquelas que o universo, aquelas infinitas, assim, um leque de possibilidades muito maior na sua vida. Embora você, muitas vezes, eu sei porque eu tô falando de mim também, a gente às vezes julga ou cria uma definição sobre essas possibilidades que nos impedem realmente de expandir. Entende? Gente, eu já tive há um tempo atrás, eu tô lembrando aqui, eu tava fazendo um trabalho, né, uma sessão com um cliente aqui. Uma sessão com o cliente e ele, gente, se apresentou um ser que parece ser mesmo, tipo, é um ser da natureza, alguma coisa assim. Ele tinha um pote de ouro. Era tipo mesmo aquela coisa típica. Eu não tava nem pensando em nada. Eu vejo aquele serzinho assim, menorzinho assim, sei lá, né? Eu vi ele
Eu sentada, ele tava nessa altura aqui, assim, mais ou menos. Do lado da minha mesa, olhando, e a energia era muito gostosa, era muito simples, era primitivo, mas era muito autêntico. Eu achei aquilo tão gostoso que eu percebo a energia desses seres, tudo que aparece eu percebo, né? Mas eu achei tão gostosa a energia, eu olhei e falei, o que eu posso contribuir? Aí ele pegou aquele pote né? Eu entendi que ali dentro era tudo dourado, né? Vamos falar, é uma energia, né? De riqueza. Ele pegou aquele pote e falou assim: você pode dar esse pote de ouro, né? Ele falou, não falava, né? A comunicação é telepática. Para ele, falar com ele, que eu tô entregando para ele, falei, claro que posso. Aí ele falou assim, você aceita também? Eu falei, claro que aceito. Nossa, muita gratidão, recebo sim. Claro! Por que não? Gente, foi o trem mais bonitinho do mundo. Aí, energeticamente, aquilo foi entregue e ele pegou e saiu andando assim, mas numa leveza, sabe? Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, que negócio mais gostoso, mais interessante. Os seres que muitas vezes não são consciências de humanos encarnados ou desencarnados, né? Seres de outras instâncias, sejam eles da natureza, de outras dimensões. Eu não gosto de ficar definindo muito isso não, porque eu abro o leque, eu deixo solto. Quanto menos eu defino isso, quanto menos eu estou julgando tudo isso, mais eu estou recebendo. Porque eu não fico definindo. Porque isso aqui é um ser tal. Porque ele é tal. Gente, para com essa bobagem. Vocês limitam tudo. Deixa vir o que vê. Aí você olha e fala que interessante. Você interage, você recebe, você troca e ele vai embora. E isso enriquece tanto a vida da gente. Você acha que não? Você recebe um negócio daquele... Depois acabou a sessão. Gente, eu esqueço as coisas que acontecem, porque senão eu vou, né? Eu tenho outras coisas para fazer. E é muita coisa que acontece nas sessões comigo. E aí, de vez em quando, né, você tem você interage com uma energia, uma coisa que expandiu sua vida. Aí você, sabe, eu sempre reconheço, eu falo, eu estou recebendo de todos os seres, das forças invisíveis, eu recebo de vocês. E agradeço muito, né? Gratidão. Então, isso traz um tempero na sua vida, uma facilidade. Como que você quer viver? Comendo comida insossa ou comida gostosa, temperada, comida nutritiva, que vai te deixar com saúde, expandir a sua vida, a sua saúde, o seu bem-estar? Né? É uma escolha. E na medida que a gente vai percebendo isso, tendo mais consciência, mais presença com esses seres, sejam eles quais forem, sua vida enriquece. Você não tem que ficar explicando isso para ninguém. Eu conto isso aqui para vocês porque hoje, para mim, o julgamento das pessoas, para mim, não tem o menor sentido. Né? Para mim, é uma energia que passa por mim, né? Vem aquele julgamento. A pessoa fala, porque inveja, fala, passa. Não gruda, porque não tem ponto de vista nenhum, deixa entrar. Aí as pessoas ficam na internet ensinando, aí tem um movimento, né? Não, vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer por causa da inveja tal, da energia tal. Energia é energia, gente. Quando você começa a perceber que aquilo necessariamente não é maior do que você, que aquilo não pode te afetar, porque você está tão expandido. Você imagina um gigante se incomodar com uma formiguinha. A formiguinha vai picar ele, mas a pele, pelo tamanho dele, a pele dele é grossa.
E aquela formiguinha, ela não vai nem fazer cosquinha, ela não vai nem ser percebida. Porque ele é muito maior. Quanto mais você expande, essas coisas, essas energias mais densas, né? Toda essa coisa da 3D, esses movimentos energéticos densos, eles não fazem diferença. Agora, se você acreditar, se você tem o ponto de vista de que macumba pega, pega, porque vai pegar, porque vai me estourar, porque vai acabar com a minha vida, porque tem alguma coisa aqui acontecendo. Não digo, olha aí, vamos baixar as barreiras, gente? Vamos baixar as barreiras, todo mundo baixando as barreiras, baixa as barreiras, vamos baixar as barreiras. Você viu como é que acontece? As barreiras altas. Baixando as barreiras, vamos baixar as barreiras. Só assiste quem tá afim de interagir com força invisível. Quem não tá afim, quem tem pensamento contrário, quem tá afim de outras coisas, não precisa de me ouvir. Ouve quem tem ressonância, né? Bom, eu ia falar uma coisa super interessante. Até fugiu. É isso, as barreiras a gente acaba recebendo, mas esqueci o que eu ia contar. Mas acontece, daqui a pouco eu lembro. O que acontece? As pessoas, elas... sim, a da macumba, lembrei. Aí vem aquela macumba, né? Porque a pessoa fez, eu tenho certeza, ela fez um despacho, porque fez isso, fez aquilo. Fez. Então tá bom. Primeiro, devolva ao remetente. Toda energia, chegou no meu campo uma energia que não tá legal, uma energia meio, né? Aquilo chegou, olá, tudo bem? Não, aqui não. A pessoa bate na porta da sua casa. Ela tá com uma caixa de lixo fedorento. Ela abre a porta e ela pega e entrega. Você recebe se você quiser. Você fala, não, pode deixar aí mesmo. Daqui a pouco eu recebo. Mas eu não tô podendo pegar agora. Pode deixar aqui. Deixa aí no passeio que eu já vou pegar. Aí você vai lá e desintegra aquilo. Usa um pouquinho das suas habilidades, integra aquela energia, mas você olha, chegou a energia, você não vai nem devolver, por favor, você não vai nem devolver, você só vai olhar, tá bom, e desintegra aquilo. Você tem ferramentas, você tem uma equipe de trabalho, de contribuição junto a você. Por isso que é bom você desenvolver, né, essas habilidades, porque a sua equipe vai estar sempre trabalhando, você vai dar serviço, você vai dar tarefas, né, para a sua equipe de trabalho. Você vai no médico, você fala equipe de trabalho, equipe de contribuição, por favor, usa a boca dele, dá uma clareza lá na cabecinha dele, para ele não falar bobagem, para ele não me arrumar confusão. Entende? Eu sempre fiz isso. A hora que eu vou no dentista, eu vou no médico, sei lá o quê, né? As poucas vezes que eu vou no médico, pra mim isso não existe. Praticamente hoje em dia na minha vida, há muitos anos, não faz parte da minha realidade. Eu mesma entro dentro do meu corpo e resolvo, e olho, e vejo. Isso é consciência e presença. Então, se você precisa de um profissional, de um advogado, universo, traz para mim, equipe de trabalho, arruma uma pessoa legal, preciso de uma pessoa para fazer uma obra aqui na minha casa, pede para trazer uma pessoa legal, uma pessoa que vai ser contribuição, que vai contribuir mesmo com aquela obra, com aquele atendimento, com aquela consulta, uma pessoa que vai, né, verbalizar algo que vai ser generativo, que vai contribuir, expandir a sua realidade e não te botar para baixo. Uma pessoa que vai te cobrar o preço justo da prestação de serviço que ele vai estar,
né? Fazendo. Você ser contribuição na vida do outro, o outro ser contribuição na sua vida, naturalmente. Porque você vai harmonizando tudo isso, você vai percebendo claramente o que é justo, o que não é. Energeticamente, quando uma pessoa... Se a pessoa, vamos dizer que você faz uma consulta de um orçamento, né, com a prestação de serviço, você vai perceber a energia da pessoa. Se a pessoa está vindo com energia para te lesar, você vai perceber claramente. Você não vai brigar nem discutir. Falar, muito obrigada e tudo. Qualquer coisa eu entro em contato. E aí você vai fazer outros orçamentos. E aí vai aparecer uma pessoa que você vai perceber a energia, ela vai vir com valor justo, aquilo que, de uma forma que vai encaixar. Aqui, ó, gente, encaixe. Vai fazer um encaixe perfeito. Quando você começa a viver nessa pegada, fica muito gostoso. Muito. Mas eu sempre vivi isso, só que tinha muito tranco. Por várias interferências e falta de condição minha de não ter consciência, né? De ferramentas e tudo. Hoje, por isso que eu falo, que depois que a gente entra no fluxo, ninguém te segura mais. E aí você vai entrando no fluxo natural, você para de brigar com a realidade, você para de discutir com todo mundo, você para com tudo. É lógico, de vez em quando você tem que dar uns breaks, sei lá, falar alguma coisa, né? Você sentir vontade, a pessoa, né? Porque a gente não pode virar peixe morto também, né? Mortinho. Tem hora que, né, você tem que botar uns limites, umas coisas assim, normal. Em todos os níveis. Inclusive, principalmente com as forças invisíveis. No curso você aprende a pôr limite, um monte de coisa. Devolvendo na medida que você está percebendo um monte de coisa, né? Às vezes me dá umas cutucadas no corpo, outro dia me deu uma dor tão intensa aqui, né? Uma cólica seca, um negócio, uma parte do corpo, assim, não tinha nada a ver. Eu olhei e falei, aí fiquei, devolvo o remetente, fui devolvendo. E agora, aí tava já mais ou menos no horário, fui tomar uma ducha e tudo, fiz meu movimento energético, acabou. Nada. Show. Pode ir embora. Entende? Nunca aceitei, nem gripe, nada. Ó, não vem não, mas não, menina, aqui não. É assim que eu lido. Ai, eu vou resfriar, vou nada. Isso aqui pode vazar, some daqui. Isso não é meu. Sempre fiz isso. Não, nunca aceitei adoecimento nenhum. Não aceito. Eu corpo em perfeito estado. Enquanto eu estiver aqui, sempre confortavelmente ocupando esse corpinho lindo de morrer, funcionando essa máquina. Esse computador quântico maravilhoso, né? Lógico, né? A gente tem umas manutenções, a gente às vezes faz umas manutenções que a gente fala, puxa vida, né? Que pena, tive que tirar essa peça, será que é? Mas tá tudo certo, você vai equilibrando tudo, porque ele é perfeito. Eu tirei tal órgão, pois é, mas vamos equilibrar, com homeopatia, né? Com energias, tratamentos, vamos que vamos. É um corpo equilibrado, né? Mais equilibrado sempre o tempo todo possível. Então o tempo vai passando, você vai passando por um processo, né, de maturidade maior, né, de estar aqui mais tempo, há um desgaste, há uma série de crenças, né? Esse vírus do envelhecimento, a gente tem que estar sempre liberando isso. Existem ferramentas que a gente faz a liberação disso, que a gente trata essas coisas como vírus, como um vírus que entra no sistema. Existem raros casos, mas vocês sabem, tem gente que tá aí, tem 120 anos, tá aí no planeta, né? São raros, porque a maioria nem é noticiado, porque eles nem querem que noticie, mas tem. E funcionando, né? Não adianta você ficar lá cheio de tubo, não, isso aí não. Isso aí, manter o corpo artificialmente funcionando, não acho vantagem nenhuma.
O legal é você, né, o ser infinito que você é, tá ocupando esse corpo e trabalhando nele e trazendo vida, equilíbrio, harmonia, e trabalhando em comum, em equilíbrio e comum acordo com ele, harmonicamente, ó, fazendo, ó, match com o seu corpo, com a realidade. Agora, nós não somos, esse ideal de perfeição, essas loucuras, não. É o dia a dia, um dia depois do outro. Você vai vivendo, você vai expandindo, você vai fazendo perguntas. O esquema todo é a pergunta. Fez pergunta, o universo te traz. E quanto mais perguntas você faz, mais você se equilibra, mais você descobre um monte de coisa, possibilidades que você jamais sonhou. Você fala, uau, que legal. Então, uau, que legal. Então, assim, você lidar conscientemente com as forças invisíveis é isso. É você se tornar mais presente e ter a possibilidade de viver, depois de tanto tempo, uma encarnação consciente. Estar consciente na encarnação, na vida, nesse corpo. Consciente de verdade. Todo mundo acha que tá. Não está. Lá no curso, o avançado, então, vai mostrar isso claramente. Nós vamos tratar tudo isso. Maravilhoso. Sábado também, eu vou fazer o último capítulo, a última sessão em grupo do fluxo quântico com dinheiro, às 8 da manhã. Então, quem, né, quer fechar a tríade aí, por favor, entra em contato e faz a sua inscrição, não deixa para a última hora não, tá bom? Que às 10 horas eu vou começar o curso das Forças Invisíveis Avançadas, mas às 8 da manhã eu vou fechar. Gente, essa tríade tá maravilhosa, viu? E o fluxo quântico com dinheiro, essa ferramenta que eu acabei criando do fluxo quântico vai ser trabalhado, vários outros encontros, tratamento em grupo, porque olha, tá dando, eu tô vendo o resultado da minha vida e tem um monte de gente comentando comigo, né? Então não percam, o sábado 8 da manhã, fluxo quântico com dinheiro, a última sessão em grupo da tríade, 3 semanas seguidas pra gente se manter naquela energia. Eu tô amando. Ai, gente, nossa, eu queria fazer todo final de semana. Eu vou fazer pra mim aqui, porque, olha, eu vou falar com vocês. Tô adorando. Porque a gente se mantém. Energia. Ai, é gostoso demais. Quando você consegue manter aquele, eu brinco que é o perfume, a energia da riqueza no seu campo. É muito gostoso. Nossa, é uma delícia. As pessoas acham que riqueza é só ter BMW, esses carros aí, esses Ferrari, tudo. É isso também. Mas vai muito além disso. Não adianta você ter uma Ferrari e não ter, né? Essa expansão. Eu falo que é esse charme energético. Gente, essa atração magnética. Quando você tem atração magnética e você trabalha isso, e aí você vai atrair mais riqueza, mais dinheiro, prosperidade, relacionamentos, etc, etc. Você vai, né, curtir. Aí realmente você fala, uau, tô criando algo a mais aqui, diferenciado. Então, essas ferramentas são para a vida toda, para uma vida muito mais rica, expandida, saborosa, nutritiva, né? Estou me organizando para fazer o básico, isso mesmo, se organize e se faça, viu, Ellen? Gente, então eu vou ficando por aqui. Sábado de manhã às 8 nós temos fluxo quântico com dinheiro, e às 10 horas, Forças Invisíveis Avançado. Eu aguardo a sua inscrição, tá bom? Hoje é quinta-feira,
Hoje é quinta? Não, hoje é quarta. Peraí. Não, peraí, me ajuda aqui. É quarta. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira e nós temos até sexta-feira ainda. Muito bate-papo e vamos, né, trazendo essas informações que eu tô fazendo esse trabalho aqui, trazendo essas informações para vocês, num exercício de consciência, né, pessoal meu. E eu tô muito satisfeita, tá bom? Tô feliz de vocês estarem aqui e quem vai me assistir depois também, aquele abraço da Gigi e beijo grande e até a próxima live.